Bom, o Que no Olho começa em meados de 2005, né, oficialmente assim que a gente considera. E ele começa a partir do momento que o João Paulo Miranda volta do Rio de Janeiro, ele é daqui, né, tinha ido estudar lá. E tinha um cineclube aqui no Centro Cultural, e o João então começa a frequentar esse cineclube, e quando ele começa a participar, ele vê que o cineclube estava, vamos dizer assim, abandonado, né? E aí ele vai, né, com todo o engajamento que ele tinha e começa a movimentar, chamar pessoas para frequentarem e tal. E aí ele, de alguma maneira, se instala lá. No porão do Casarão da Cultura, em Rio Claro, mora um dos corações da cultura da cidade. O Que no Olho é um coletivo de cinema do interior, cinema caipira, como eles mesmos chamam. Uma câmera apontada para o que temos aqui, o valor da nossa raiz, o filme de onde viemos. Esse termo caipira eu gosto muito, até por esse lado pejorativo do senso. Porque quando me falavam, isso é difícil, isso é impossível, isso é feio, isso não é cinematográfico, isso daqui não vai dar certo, era justamente aí, Carol, que me empolgava o desafio de provar o contrário. Não que aquilo tinha um belo, um certo, um perfeito. Não, mas que justamente essa coisa artística, ela está nesses lugares onde está tão frágil, onde está meio quase sabe, numa corda bamba, de cair num certo ridículo, num certo feio, num certo mau gosto, num suposto errado, torto, fora da moda. E é justamente isso que me interessa, porque é isso que também muitas vezes está nos rodeando na rotina. E se a gente não traz, isso foi muito da experiência dos filmes ensaios, de todos esses anos com o Que no Olho, se a gente não traz o que está em volta, quando a gente abre uma janela, a gente olha o que está acontecendo na rua, na nossa casa, com amigos, vizinhos. Se a gente não traz essa realidade, esse sentimento em nossos filmes, realmente a coisa não vai dar certo. Desde o começo, quando a gente ouve falar, estuda e pensa em fazer cinema, o que vem de imediato é aquela condição de que é caro, que é complicado, que é difícil, que depende de muito dinheiro, depende de muita gente. Então isso daí eu queria de alguma forma desmistificar, de alguma forma eu queria encontrar uma maneira de possibilitar, né, o cinema, né, sem a necessidade, a exigência desses pontos. Então eu fiquei muito tempo pensando em como resolver essa questão, né, e ter de fato uma independência até, digamos, artística, né? E aí então nisso eu fiquei pensando se eu não encontraria outros que sonhariam que nem eu também. Você tá brincando, ela tá comendo pequeno ainda. Pois é, o namorado já tá até com outra. O significado literal dele é o cinema olho. Então, esse conceito ele era trabalhado pelo Dziga Vertov, né, cineasta russo da década de 1920. E o João ele coloca esse nome porque no mestrado ele pesquisou o grupo do Dziga Vertov, que era um grupo que o Godard criou depois, né, da época lá do Nouvelle Vague, quando ele vai mais para a experimentação. E através da pesquisa do João sobre o Godard e esse coletivo, ele, né, aprofunda mais no Vertov. E aí ele cria o grupo com esse nome aqui no olho que ficou até hoje, né? Primeiro comecei com sessões de cineclube, que eram sessões de filmes para discutir filmes, e a partir dessas discussões, aos poucos, a gente começou a fazer que eu chamava que eram filmes ensaios, que eram feitos de forma coletiva, onde a gente discutia muito, muito, e fazia apenas uma ou outra imagem, algo muito minimalista. E aí até formar o que eu falava na época, uma responsabilidade de fazer cinema de cada imagem, de cada som.
E aí nisso foi juntando, formando pessoas. Nesse momento, o Algo já não era mais um cineclube, aquele tal qual estava, né? Então daí vem esse nome aqui no olho. E assim foram os primeiros anos, né? 2005, 6, 7, 8. E 2009, o grupo ganha um festival da CNN de filmes de celular. E aí tem uma grande repercussão pela primeira vez, né, do trabalho do grupo. E aí então é criado o Quino Olho Associação, o Grupo de Pesquisa e Prática Cinematográfica Quino Olho, que é uma associação sem fins lucrativos. Então a gente considera 17 anos, né, desde o começo dos encontros, 2005, mas a associação ela está hoje com 13 anos. O filme ensaio ele é um pequeno produto, que ele não tem a ideia, é um pequeno produto cinematográfico, né, audiovisual, que a ideia é produzir imagem e som de alguma maneira com experimentações. Então não tem a ideia ainda de ter um roteiro formatado, contar uma história, mas sim que as pessoas tenham essa experiência com essa linguagem do cinema e comecem a entender. É quase que uma gramática ali do cinema, né? Só que por uma via experimental. Então não era algo assim muito, por exemplo, hoje vou ensinar isso. Era muito mais assistir o filme, proporcionar uma discussão e aí cada um produzia a sua maneira. Estou aqui. Então, Só consegui. parece que o irmão da Sabrina conseguiu escapar. Cebezão aqui à beira. Eu mando um abraço para todo mundo aqui na beira, Cebezão. Aí no Command Action a gente aí sim pensou um roteiro que levou quase um semestre inteiro para ser discutido. Então a gente, pela experiência dos filmes ensaios, a gente notou que quanto mais a gente pudesse planejar antes, né, a gente via um resultado bem melhor, né? Então a gente começou a trabalhar nisso. E aí a gente ficou discutindo por muitos meses até chegar na filmagem, que foram, na verdade, 3 dias. Foram 3 domingos. Esse filme é a história de um menino que sai para fazer compra na feira, ele tem lá o dinheiro contado, e a gente vai emergindo nessa feira. Só que ele encontra, né, esse robô, que é o Command Action, e seduzido ali por uma infância que ele ainda tem, ele acaba gastando dinheiro e compra esse robô, e aí não mostra, né, o que acontece depois. Sim. Mas acho que é meio, né, a gente discutia muito na época, dessa questão, né, das crianças que vivem à margem, né, em bairros periféricos, de como elas são meio que forçadas a deixar de ser crianças mais cedo, pelas circunstâncias da vida. Mas de alguma maneira essa infância fica ali, né, sufocada e vem à tona em alguma situação. No caso do filme, o João colocou essa. E aí a gente fez ele, quando eu falo assim com viés profissional, é que a gente fez para querer realmente colocar na vitrine mundial, sabe? Então a gente pensou, agora vamos ir atrás quais são os grandes festivais do mundo. E o maior deles é o Festival de Cannes. A Moça que Dançou com o Diabo, né, lançado em 2016, então o Command Action ele estreia na Semana da Crítica de Cannes, depois, né, uma vez que entra no festival desse, abre portas no mundo inteiro. E aí, pra gente já estava ótimo, né, só que no ano seguinte a gente consegue algo maior ainda, que é entrar no oficial, né, e disputar a Palma de Ouro lá no Festival de Cannes. É um grande reconhecimento, né? É como se alguma coisa lhe dissesse que você não é louco, que você não está fazendo algo à toa, ou seja, porque antes a gente já se satisfaz como artista no sentido de produzir. Minha vida, meu destino, sinto falta de um caminho. Eu na verdade assim, eu até estava uma vez, acho que eu estava na praia, em Caraguá,
E aí eu cheguei a ver uns cordéis, uns livros, e aí tinha essa lenda da moça que dançou com o diabo, que na verdade é a origem de São Carlos. Então aí aquilo eu comecei a pesquisar, e essa história e tal. E eu, num primeiro momento, fiquei fascinado pela história em si, mas eu até... A primeira ideia que veio de fazer uma versão, entre aspas, mais fiel ao conto, na hora eu acabei descartando, porque eu falei, não, isso não vai interessar, porque é uma coisa... Porque é um conto de séculos atrás, de uma coisa antiga, sabe? Que tinha a ver com um tipo de situação, tinha a ver também com mais uma coisa católica, que era a menina que tinha ido dançar numa sexta-feira santa, não sei o que e tal, e que os pais não queriam que ela dançasse e tal, não sei o que e tal, e que era esse castigo divino e que apareceu um forasteiro que não tirava o chapéu e tal, e quando tirou o chapéu mostrou os chifres e tal, e se revelou como o diabo. Isso era muito óbvio, né? E o que a gente, voltando toda essa coisa do Pinolho, foi essa experiência de como encontrar uma coisa quase invisível no visível. Então, quando eu falo, eu quero mostrar o diabo, não quer dizer que eu preciso colocar chifres em alguém. Tem várias maneiras de ser diabo de uma maneira invisível. E de uma maneira provocativa também. Né? Qual é o sentido de ser um diabo, ser algo diabólico, ter um pecado, ser pecaminoso. Então, ou seja, fazer algo errado. E também, de novo, a ideia do caipira do errado. Então, tudo isso daí começou a repensar. E aí, nisso, eu já conhecia aquele bar, que é no final, que era na frente da casa dos meus pais, e que aí, então, eu já ouvia o pessoal dançando, fazia churrasco, e fazendo, sabe, era um inferninho, era aquele, tipo assim, que a gente chama, que era um bar risca-faca. E as pessoas brigavam, ou seja, uma coisa entre morte e desejo, né, de liberdade de expressão, mas, né, de uma maneira bem forte, bruta. Então aquilo já me chamava a atenção, eu achava incrível aquilo de uma maneira aproveitar para um filme. E depois, é claro, quando eu viajava toda manhã bem cedo para ir para Piracicaba, eram 40 minutos para ir até para dar aula na Unimed, não sei o que e tal, e aí eu escutava a rádio, às vezes eu colocava as rádios, e eu fiquei meio que teimando de ouvir as rádios evangélicas. Então eu ficava ouvindo aquilo, e para mim era inacreditável ouvir aqueles testemunhos e aquelas discussões deles, né? E aquela fé muito estranha. E também aonde eu estava morando, né? No meu quarteirão tinha 4 igrejas evangélicas em volta. Então eu sempre ouvia aqueles coros também. Então tudo isso ficou na minha cabeça. E eu tinha visto uma notícia, né, de que 2 meninas se beijaram num show gospel e que foram espancadas, né, pelo público do local. Então aquilo ali também me chamou a atenção. Então eu juntei esses elementos e aí escrevi esse roteiro, né, da moça que dançou com o diabo, inspirado, mas atualizado para os nossos dias, né? Command Action, A Moça que Dançou com o Diabo, Meninas Formicidas. Frutos de um coletivo de cinema feito de artistas que se orgulham de onde vieram. Hoje, João Paulo Miranda Maria faz sua residência artística na França, tendo lançado seu primeiro longa, Casa de Antiguidades, em 2020. No Brasil, o Quinolho segue plantando e colhendo os frutos de toda a sua trajetória, como aconteceu com o curta de Rogério Borges, Lugar de Ladson. Cultura viva da nossa região. O nosso rosto. A nossa gente. A gente volta já.
fui mestre de bateria, né, do carnaval aqui de Rio Claro por alguns anos. Desde a infância eu tenho essa experiência já, minha família era de comunidade. E aí eu queria fazer um documentário sobre o carnaval, sobre as baterias. Aí eu fui até o João gostou da ideia, e aí a gente foi para uma competição de bateria em São Carlos, rodar um mini documentário em um dia. Ele foi sozinho, né? Eu também não conhecia ninguém do grupo, e eu e a turma lá da bateria, a gente ajudou ele, eu fui meio dirigindo e ele dando esse apoio técnico. E aí ele falou, agora entra pro grupo, né? Só que o que acontece? Quando eu era ainda mestre de bateria, eu não tinha tempo para entrar, porque o dia que o grupo se encontrava, eu puxava ensaio e aí não teve como. Aí eu, enfim, encerrei esse ciclo, né, do carnaval, e aí em 2013, quando foi meu último carnaval, acabou o carnaval, eu já fui e falei, agora eu tô afim, quero entrar e ficar. Eu entrei no Kino oficialmente em 2019, né? Eu sou de Rio Claro, eu estudei rádio e TV, né? Comecei em Piracicaba, no Unimap, daí eu fui para São Paulo terminar lá. E eu já conheci o Kino já de alguns tempos, né? Via no jornal, na TV, né? Falando sobre algum evento, alguma coisa do tipo. E daí eu até participei do FIC de 2014. Eu fui lá, participei de umas palestras e tudo mais, mas nunca me envolvi com o coletivo em si, né? Até porque eu fiquei esse tempo em São Paulo e tudo mais, né? Daí quando eu voltei pra cá, terminei a faculdade, tipo, falei, o que eu faço agora? Daí eu comecei a me aproximar mais do Kino Olho, né? E daí resolvi entrar, assim, de vez mesmo. O que acontece, né? O Lugar de Lado é meu quarto curta-metragem, e eu era professor de geografia, né, da rede pública, conheci o Ladson, né, era um dos alunos com PCD, né, com deficiência, e a gente se conectou, mas assim, né, tinha uma sala de 40 e tantos alunos, outros alunos com deficiência, e enfim, eu fui até o limite ali que eu conseguia para tentar pensar essa educação junto com ele. E aí no ano de 2018, né, eu estava já fazendo mestrado, eu consigo uma bolsa no mestrado e decido sair da escola para fazer o mestrado, com a possibilidade de voltar, mas até hoje, como professor de geografia, acabou que eu ainda não voltei. E quando eu saio, eu estava muito tocado pela história dele, eu conversei, falei, Adson, você gostaria de fazer um filme? Você acha que seria legal? Ele na hora falou que gostaria, falei com a família, também toparam. Eu falei, só que a gente não tem verba, esse filme pode ser que aconteça, eu acho que vai acontecer de qualquer forma, mas a gente não tem dinheiro e não sei como vai ser. Em 2018 eu apresento essa ideia pro Kino Olho, na assembleia do final do ano, né, que todo ano a gente decide o que vai ser gravado nos outros. O grupo aprova, fecha a equipe inteira, todo mundo topou mesmo de graça. E aí vira para 2019, a gente pensando em tentar verba e tal, e a Érica Laier, né, que trabalhava na cultura, ela sai da cultura. E aí no dia seguinte eu falei, Érica, vem com a gente, que eu sabia que ela era super, né, talentosa, assim, e falei, vamos tentar alguma coisa. E aí escrevi pela primeira vez para tentar o PROAC, curta-metragem, junto com ela. E aí conseguimos o primeiro lugar, uma coisa que foi histórica pro interior, sim, assim, né? Total. E aí teve essa verba, falamos, agora tudo tá uma beleza, então, né? Só que o filme estava programado para gravar em 2020, veio a pandemia. Sim. Ele foi adiado de maio para dezembro, de dezembro para abril, de abril para junho de 21 foi quando ele foi gravado. Dentro disso o roteiro mudou. E o filme foi gravado em 21, né? Então toda a concepção pensada, né? Eu fiquei nesses anos fazendo uma pesquisa com o Ladson, como ele enxerga, quais as histórias da vida dele, como ele ouve, como ele se locomove na casa. A partir dessa pesquisa eu ofereci um curso chamado Narrativas Sensoriais. E aí eu peguei essa experiência, coloquei um grupo de pessoas que estavam em partes diferentes do Brasil para passar por isso, né? Tinha vários exercícios lá que eu passava sensoriais. Conseguimos gravamos na pior fase da pandemia, pessoas testaram positivo, tiveram que sair, então a equipe que já era pequena perdeu um monte de gente na véspera, inclusive elenco. Total. Chegamos assim, depenados no último dia, falando, vamos ver o que vai acontecer.
O roteiro teve que mudar durante os dias de gravação, porque cortou personagem, mudou muita coisa. Gravava de manhã, tarde ou noite, e daí na folga a gente sentava e falava, tá, o que a gente vai fazer agora, né? Porque às vezes mudou tudo, quem a gente vai escrever? Tipo, caía personagem, né? Tipo, você tem que, enfim, arrumar outro jeito, né? Quando veio, né, os positivos da pandemia, do Covid, aí nós confinamos a galera em casa, né? Quem tava em contato com outras pessoas que não do filme. Aí ficou eu, o Rafa, o Sassá e o Yudi, diretor de fotografia, que né, a gente chama Big Brother, né? Ficou todo mundo morando junto e fazendo nessa semana. Sim. E aí, enfim, resumindo, né? O filme estreou em São Paulo em agosto. No mês seguinte já foi pro Guarnicê no Maranhão, né? São os principais festivais do Brasil. Em dezembro passou no Rio de Janeiro. E histórico, assim, pro Aqui no Olho, que foi a participação em Brasília, né? Que é o maior festival do Brasil. E saímos de lá com 3 prêmios, né? O Aqui no Olho, com toda essa repercussão dos outros filmes, a gente tinha participado uma vez só de Brasília e conseguindo um prêmio só, que era de melhor som. E agora conseguimos, esse ano passado, melhor som, melhor roteiro e melhor fotografia. Então, e são 12 curtas de, tipo, 900 e poucos inscritos, 12 selecionados. A gente tava lá, né? 12 vagas. E ganhamos 3 prêmios. E o prêmio vai para Isadora Maria Torres e Léo Bortolin, da Ação Black Maria, pelo trabalho no filme Lugar de Ladson, de Rogério Borges. E o prêmio vai para Yuji Kodako, por O Lugar de Ladson, de Rogério Borges. Melhor roteiro de curta-metragem na mostra competitiva. O prêmio vai para Rogério Borges, por Lugar de Ladson. Eu não tava em Brasília, né? Não consegui ir, mas eu fiquei assistindo online a cerimônia de encerramento. Pra mim foi lindo, assim, eu gritava dentro do escritório, né? Sozinho, assim. E, tipo, porque foi uma cerimônia super longa, atrasou tudo, então eu tava lá, tipo, sei lá, 4 horas assistindo. E daí saiu. E daí eu lembro que saiu, tipo, logo em seguida saiu outro prêmio, assim, né? Tava descendo a escada, já anunciaram outro. Então, nossa, mas foi incrível, assim, né? É que, tipo, é isso, né? O festival não é tudo, mas é importante também, né? Porque é uma vitrine, onde exibir o filme é um reconhecimento, sabe? Querendo ou não, é importante, até pra gente, enfim, uma motivação, né? Pra gente seguir. E isso traz frutos pra todo mundo, assim, né? Sim. Até pro Ladson, pra toda a equipe, né? Que participou. Então é emocionante, assim. Porque a gente tava lá, eu, o Yudi, o diretor de fotografia, e o Léo, o diretor de som, né? Foram os 3 que ganharam, coincidência ou não. E tem a Isadora Torres também, que também é diretora de som, mas não pôde ir, né? Quando a gente foi, o festival acontece assim, primeiro é ser selecionado, isso já é muito difícil e tal, a gente tava lá. Saiu o cronograma, botaram a gente no sábado à noite. Aí já falamos, pô, estão botando fé no filme, que era o principal dia do festival. O último dia, aliás, né? O que ganhou o geral tava lá também, né? Que era o longa-metragem. Aí a gente foi, e assim, com muita fé na fotografia, né? Porque é um trabalho, eu acho que tudo é bom. Eu sou suspeito pra falar, mas assim, eu gosto de tudo, assim, do filme. Mas a foto realmente é um destaque, porque a gente trouxe uma ideia de baixa visão para as imagens. Então as imagens são distorcidas, com filtro e tal, mas nada na pós-produção. Tudo na captação. Tudo assim. E a gente tava nessa, acho que o Yudi vai ganhar e tal. Também porque é o que chama mais atenção, assim, né? Do diferencial. Todo mundo fala a fotografia do filme, fotografia. Pessoal, bom, voltei. Nossa, legal demais, né? Pô, 3º prêmio hoje, essa realmente esperava. Queria dedicar, então, né, esse prêmio primeiramente ao Ladson e à família dele, estão assistindo a gente agora pela transmissão, então queria pedir uma salva de palmas para ele.
eu fico muito feliz, assim, de fazer filme interior, na verdade, sabe? Porque eu tinha aquela visão que eu precisava sair daqui pra fazer cinema, né? E eu morei em São Paulo, por mais que foi 2 anos, assim, né, morando lá. E era uma loucura. Eu gostava muito, mas hoje eu vejo, nossa, é uma loucura a rotina de lá, sabe? Então, tipo, só de ter que pensar, ficar lá, e também eu sei como que é. Não cheguei a trabalhar lá, sabe? Não tive nem oportunidade disso, assim. Mas eu sei de outras pessoas que trabalham, eu sei como que é a relação de trabalho entre essas pessoas, sabe? E às vezes é difícil, é complicado, sabe? E daí quando eu entro no Kino, daí, tipo, começar a trabalhar junto com o Kino, ou com outras pessoas do interior, né? Porque eu também trabalho com uma produtora em Piracicaba, sabe? Então hoje eu só faço cinema, assim. Então pra mim é importante, sabe? Porque eu tô em Rio Claro, né? Que é o lugar que eu nasci, que eu tenho minha família, meus amigos, fazendo o que eu gosto e também fazendo de uma maneira respeitosa, assim, sabe? Eu acho que pra mim cinema é isso também, sabe? É poder fazer o filme com meus amigos, curtir, sabe? Depois do filme a gente tomar uma cerveja, conversar e todo mundo se amando, assim, sabe? Então pra mim, eu prezo muito isso, assim, sabe? Então pra mim fazer filme no interior, né? É isso, tem a ver com as relações também, sabe? Com afeto, é totalmente... E eu sei que é diferente quando as pessoas vêm de fora, né? A gente ouve isso direto, né? A gente estava em Tiradentes semana passada, uma atriz trabalhou com a gente no Quilombo, né? Num filme que a gente fez, né? Que não era do Kino, mas a ideia da Dora, né? Ela que tá dirigindo, roteirizando, que é do Kino, né? Se formou pelo Kino. E ela, enfim, ela é de São Paulo e ela contando pra gente o quanto pra ela foi importante, sabe? Ver a gente ali trabalhando, ela falou que a gente compra o sonho um do outro, sabe? Isso é super importante. O respeito, o afeto. É muito sobre resistência também, né? Às vezes as coisas demoram. Eu mesmo, né? Tive uma circulação em festival 2016 e 17 e 18. Até 22, nada, né? Tem um vácuo aí no meio, mas assim, outras coisas estavam acontecendo aqui, né? E é muito importante, né, mostrar para as pessoas que o nosso modo de vida, né? Eu sou caipira mesmo, assim. Hoje em dia, eu já morei em São Paulo, mas hoje eu vou lá, já ando devagar, me perco. E é isso, sabe? O caipira não é uma questão a ser superada, é uma forma de vida. Quem quer viver de outra forma, vive, mas quem quer dessa forma que entenda também que a gente tem o nosso valor e... Não é menos, né? Então, e além, né? Hoje, por exemplo, Brasília, tinha um filme da capital no interior. Quem levou os prêmios do estado de São Paulo, vamos dizer assim, foi daqui. Festival de Cannes nem se fala, interior, tipo, capital, eles podem estar muito à frente em volume, mas em conceito não estão. Luz, câmera, ação. Caipiras com orgulho, de câmeras em mãos e a certeza de que o que fazemos aqui é para nós e para nossa gente. Até o próximo programa.